Bom dia, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Seja bem-vindo aqui ao canal Dinheiro, eu sou o André Godoy. Hoje é dia 11 de julho, terça-feira. Bem, eu hoje quero dar início a uma sequência de vídeos para falarmos sobre a China. Faz tempo que eu estou querendo fazer isso aqui no canal. Acontecia sempre alguma coisa que desviava, né, os temas, tal. Então a gente vai, às vezes se afasta um pouco daquilo que gostaria de falar. Mas como estamos falando de reforma tributária, estamos falando da situação do Brasil, eu achei oportuno trazer o assunto da China à tona, porque a China tem tudo a ver com o Brasil, para azar do Brasil. Serão alguns vídeos, né, eu não sei te dizer quantos ainda, mas nós vamos fazer uma série de vídeos explicando em detalhes como funciona a economia chinesa. Tá? Tem que ser uma série de vídeos? Tem, porque é muito detalhe, é muita informação. Né? Eu costumo dizer o seguinte: se a pessoa ela só se alimenta, em termos de notícias, né, de Folha de São Paulo, Estadão, Globo, né, ela não tem a menor ideia do que é a China. A verdade é essa. Né? Existe, deixa eu falar uma coisa importante para você. Existe no mercado financeiro. O mercado financeiro é como qualquer outro mercado, tá? As pessoas pensam que quem está lá dentro é um bando de iluminados. Não é. Veja, existe um eletricista de boa qualidade, de média qualidade e de baixa qualidade, não é isso? Assim é o mercado financeiro. Existe o especulador de alto nível, de médio nível e o bagaceira, certo? A grande maioria, evidentemente, está na camada de baixo, né, do bagaceiro. Ou porque está começando agora, não sabe direito, enfim. Ou porque é bagaceiro mesmo, está lá já faz muito tempo e ainda não aprendeu. Né? Tem de tudo lá dentro. Não é diferente de nenhuma outra profissão. E conforme o nível que cada um ocupa, ele vai consumir um determinado tipo de informação. A grande maioria de quem está lá dentro, e aí eu tô falando de Faria Limer, eu tô falando. Esse povo tá na bagaceirada, tá? Não pense vocês que eles estão lá em cima, não. Eles são ricos, eles têm muita grana, mas eles estão na bagaceirada. Tá? É gente que toma decisões com base em fontes vagabundas, né? Em jornal, em TV. É o tipo de cara assim que o que saiu na Globo influencia o que ele vai fazer no dia seguinte no mercado. Esse é o nível do negócio, né? Não pense, repito, não pense que porque o cara tá na Faria Lima, então não, talvez ele tenha mais dinheiro. Agora, o nível dele não é, o nível dele é nível de quem consome notícia de Folha de São Paulo. E é isso, no máximo, Bloomberg, vai. Se você pegar os melhorzinhos lá desse mundo, da Faria Lima, você tem a base aqui que consome Globo, Folha, tal, não sei o que. Você tem a camada intermediária que consome Bloomberg, consome Reuters, um ou outro, né? Alguns sabem que existe. Aqui, veja, nessas duas camadas a gente está falando assim, vai de 99% do mercado. Tá? E uma coisa que é muito importante você saber é que se você quer operar seriamente, você quer saber onde você está pondo seus pés, você não pode consumir notícias que venham desses dois blocos, né? nem de Folha, Globo, Estadão tal, e nem de Bloomberg. Né? Isso não é fonte de referência para ninguém. Você pode ler, você pode acompanhar, todo dia você vai lá, dá uma olhada, dá uma lida no geral. Agora, não pode ser a sua fonte principal de informações. Tá? Isso que eu estou falando agora é uma coisa muito importante, de onde você vai buscar informações. Né? Então saiba que essas fontes que eu citei até agora, de novo, você pode dar uma passada de olhos pelo que eles falam, de manhã e tal, mas não pode ser ali a sua fonte principal de informação. Aí você fala, André, então que tipo de fonte a gente tem que pesquisar? Né? O que mais existe além disso? Existem principalmente fundações, institutos, que na verdade são entidades de natureza privada e que são centros de pesquisa. Né? E que publicam periodicamente relatórios importantes a respeito de coisas sérias. Tá?
Então, assim, são entidades em grande parte desconhecidas, assim, mesmo do pessoal do mercado. Você chegar na diretoria de qualquer banco de investimento e perguntar sobre 2, 3 institutos ali, o cara não sabe. Não sabe mesmo. Tá? É um clube muito reduzido de institutos que faz esse tipo de análise, de pesquisas mais sérias. Né? Tem que existir esse tipo de coisa. Por quê? Porque, veja bem, você acha que, por exemplo, um economista da FMI ele se alimenta de informações da Globo? Ou da Bloomberg? Não, né? Ele passa informação para esses caras. Ele não consome. Esses caras, para ele, eles são consumidores de informação, não fornecedores. Ele não vai buscar as informações que ele precisa com a Globo ou com a Bloomberg. De onde ele busca as informações? Ele busca informações justamente desses outros institutos, desses centros de pesquisa que eu mencionei. Tá? O que eu vou falar aqui sobre China é baseado principalmente num excelente paper, numa excelente publicação feita pelo Instituto de Estudos Financeiros de Barcelona, que é uma das grandes fontes do mundo, onde você pode consultar, é um centro de estudo de uma qualidade absurda. Né? Então, tudo que eu vou dizer aqui não são vozes da minha cabeça, tá? São informações que foram publicados pelo IEF, pelo Instituto de Estudos Financeiros de Barcelona, numa determinada publicação. Tá? Eu vou colocar essa publicação aqui na descrição logo hoje, logo de cara. Tá? Embora hoje a gente não vai falar sobre tudo que tem que falar de China, tá? Mas eu já vou deixar o link aqui que dá acesso ao site do IEF e à publicação, que vai dar base para a nossa conversa. De novo, o que eu vou falar não são vozes da minha cabeça, são fatos. Só que são fatos que você não vai ver na mídia. Nem na mídia bagaceira, né, Folha, Globo e tal, e nem nessa meio chiquezinha, assim, tipo Bloomberg, né, Financial Times, não vai rolar. Tá? São informações que você tem que subir o nível da conversa para chegar onde os caras estão pesquisando realmente esses assuntos. Tá? Então, assim, isso posto, eu quero, antes de mais nada, dar uma... O vídeo de hoje, na verdade, nós não vamos entrar exatamente na questão que aflige hoje os mercados em relação à China. Né? Eu quero antes dar uma introdução a você a respeito de como funciona a China. Porque nem isso a mídia faz direito, né? A grande maioria das pessoas pensa que sabe o que é a China, só que não sabe. Pensa que sabe como funciona, só que não sabe. Para isso a gente vai ter que começar do ponto zero, tá? Nós vamos começar a nossa conversa sobre China a partir do ponto zero. Qual é esse ponto zero? Como funciona a China? Ah, André, eu sei, a China é uma oficina dos Estados Unidos e não sei o que. Mas eu digo assim, detalhes. Como é que funciona mandar produtos, receber dinheiro, né? É isso que nós vamos ver. Antes de mais nada, eu já quero deixar muito claro aqui o seguinte, que é uma coisa que pouca gente aborda também, infelizmente. Por que a China virou uma oficina dos Estados Unidos? A China virou uma oficina dos Estados Unidos basicamente por quê? Porque a economia americana ela está num nível de acumulação de capital, e quando eu digo capital não é só grana, tá? É conhecimento científico, tecnológico. Tá? Ela atingiu um determinado nível no qual não compensa mais ficar perdendo tempo para fabricar o seu tênis Nike. Sinceramente é isso. Se os Estados Unidos quisessem, eles montariam lá nos Estados Unidos mesmo uma fábrica de tênis Nike muito melhor, de muito mais qualidade do que os fabricados na China, e ao custo muito menor. Eles têm tecnologia para isso, mais do que suficiente. Mas por que eles não fazem isso? Eles não fazem isso por quê? Porque
para você montar uma fábrica de tênis Nike nos Estados Unidos, naquele espaço onde você montou a fábrica de tênis Nike, você poderia ter montado, por exemplo, uma fábrica de robôs, que dá muito mais dinheiro. Então você deixar empresas que mexem com coisas tão simples, né? Com baixo valor agregado, gastar recursos, ocupar espaço, consumir energia tal, em território americano, os caras falam, não vale a pena. Vai para a China, produz lá e tudo bem. Né? Fabricar celular, fabricar tênis, fabricar bonequinho do Mickey para Disney. Vai para a China, faz isso lá e tudo bem. Né? Aqui nos Estados Unidos vamos usar nossos recursos para produzir coisas que tenham alto valor agregado, coisas que envolvam altas margens de lucro. Por quê? Porque são produtos onde tem pouquíssima concorrência. Né? Quer dizer, quantas grandes empresas boas de robótica existem no mundo? Poucas. Quantas grandes empresas de microchip existem no mundo? Poucas. Quantas grandes empresas de armamento, de tecnologia militar existem? Poucas. Então, assim, isso eles querem continuar fazendo, porque isso dá dinheiro. O tênis Nike, a bonequinha do Mickey, o bonequinho do Mickey, manda para a China. Tá? Então, por isso que as fábricas foram para a China. Antes de mais nada. Tá? Porque não interessa para os Estados Unidos perder tempo fabricando bonequinho do Mickey. Ele prefere fabricar instrumentos de ótica, de laser, instrumentos de precisão, enfim, robôs, coisas mais sofisticadas, que dão mais dinheiro. Então mandaram essas fábricas mais chumbrega, de produtos mais chumbrega, mandaram lá para a China. Como que funcionou o acordo entre essas fábricas e a China? O governo da China estipulou algumas regras muito claras desde o início. E a principal regra é a seguinte. Vamos supor que você a Disney montou uma fábrica de bonequinhos de pelúcia lá na China. Só faz bonequinho do Mickey. E aí saiu um navio carregado de bonequinho do Mickey para os Estados Unidos. Fabricaram os bonequinhos do Mickey e mandaram para os Estados Unidos. Em contrapartida, é claro, vem o pagamento, né? Os americanos mandam outro navio para a China. Claro, eu estou falando figurativamente, tá? Só para facilitar a conversa. Os chineses mandam, em contrapartida, um navio carregado de dinheiro para a China. Certo? Pagamento dos bonequinhos do Mickey. Quando esse navio de dólares chega na China, o que acontece? A Disney chinesa, a filial chinesa da Disney, ela não pode ficar com esses dólares para ela. Isso é lei. Se ela tentar ficar com esses dólares para ela, vai dar pena de morte para os executivos da empresa. É lei marcial, é um negócio muito sério. A Disney chinesa é obrigada a vender esses dólares para o governo chinês. Ela não pode ficar com os dólares. Ela é obrigada a vender, trocar esses dólares por yuan, que é a moeda local chinesa. Então, quando chega o caminhão de dólares, o governo chinês imediatamente fala, bom, passa os dólares para cá e está aqui um pacote de yuans para você. Só que o detalhe, e aqui começam as coisas curiosas, é o seguinte. Esse yuan que o governo chinês usa para comprar os dólares da Disney, da filial chinesa da Disney, esses yuans são yuans que o governo chinês acabou de imprimir. Está fresquinho, está soldando tinta ainda. O governo chinês imprime yuans, vai lá na filial chinesa da Disney, com esses yuans recém-impressos, entrega os yuans para a Disney e pega os dólares para ele. Aí você está pensando assim, André, mas peraí. Você está dizendo que o governo chinês imprime o yuan com o qual ele vai comprar os dólares da Disney chinesa? É. Aí você vai me perguntar, por tudo que você já viu aqui no canal, falar, mas e a inflação? Ora, a inflação. O que acontece é o seguinte, primeiro, é um país comunista. Então, os índices, ninguém confia nos índices da China, porque eles são maquiados.
Imagine cada carregamento de dólar que chega na China, o governo chinês liga a impressora, imprime yuans, vai lá e compra esses dólares. Quanto de inflação você acha que deve ter lá dentro? Um monte. Né? Isso não chega até nós. De novo, se você pegar a Folha, o Estadão, o Globo, esses caras nem sabem disso. Eles não têm nem ideia do que eu estou falando aqui. Existe uma inflação enorme na economia chinesa. Essa inflação ela é mais ou menos administrada de que maneira? Primeiro, mentindo nos índices, claro. É o que todo governo de esquerda faz no mundo, né? Argentina, Venezuela. Você chegar na Argentina e perguntar para o presidente da Argentina quanto é a inflação, ele vai falar, é 0,5% ao século, não é isso? Eles são assim. Então, um jeito é mentir nos índices, que é o que eles fazem. E o outro jeito é o seguinte, é uma coisa que realmente só em país comunista isso existe. Vamos supor, né, como o governo está sempre imprimindo yuans para absorver esses dólares que estão entrando no país, então evidentemente que o preço das mercadorias sobe, tem que subir, né? Sei lá, vamos supor que você pega lá um mercadinho chinês que está vendendo um saco de arroz por 10 yuans. E aí, por causa dessa inflação, dessa impressão de yuans, digamos que esse mesmo saco de arroz precisasse custar 18 yuans. O que o Partido Comunista faz? Ele tem uma política de subsídio. O governo chinês chega para o dono do mercadinho e fala o seguinte, olha, vamos fazer assim, venda o seu pacote de arroz por 10 yuans, normalmente, para o consumidor final. Vende por 10. Ah, mas tinha que ser 18 porque a inflação, não sei o que, não sei o que. O que o Partido Comunista faz? Ele fala assim, ó, vamos fazer assim, vende por 10. E aí, ó, por fora, eu vou te dar os 8 que você está reclamando que está faltando. Né? O dono do mercadinho não está alegando que de 10 tinha que ir para 18 yuans, um pacote de arroz? Então, o governo chinês falou, ó, vende por 10. Os outros 8 eu te dou, eu subsidio. Então eles têm uma política de subsídios. À medida que os preços aumentam, o governo chinês cobre a diferença e nessas ele obriga o comerciante a deixar o preço para o público como se tivesse tudo bem, como se estivesse estável. Isso funciona? Não. Não 100%. Por quê? Porque para pagar para o dono do mercadinho aqueles 8 yuans a mais, o governo tem que imprimir esses 8 yuans. É como se você estivesse jogando gasolina no incêndio. Tá? É mais ou menos isso. Então é claro que sempre tem uma inflação residual. Sempre vai ter. Né? Porque para cobrir os 8 yuans do dono do mercadinho, o governo chinês teria que imprimir esses 8 yuans. Então, essa impressão desses 8 yuans vai impactar a inflação no mês que vem e dos próximos. Então sempre vai estar com problema de inflação. E existem muitos protestos, muito problema na China por causa disso. A vida na China é muito difícil. Por quê? Porque você tem uma inflação que está lá, estourando, sempre. Né? O governo dá um jeito aqui, dá um jeito ali, mas não são soluções de mercado. São soluções centralizadas e decididas dentro do Partido Comunista. E se o dono do mercadinho não quiser? Se ele não quiser, eles somem com o cara. É assim que funcionam as coisas lá. É basicamente isso. Né? Vai preso, sei lá. Então, você tem esse subsídio que é pago com dinheiro impresso. Quer dizer, olha que loucura, né? Aí você me pergunta, ok, André, mas por que os chineses querem tanto comprar esses dólares que estão entrando no país? Porque eles querem ter dólares na sua reserva cambial. O governo da China sabe que ajuda você ter uma reserva cambial em dólares. Por quê? Porque se você tem uma reserva cambial em dólares, você vai ser mais bem aceito na comunidade financeira internacional, você vai ter acesso a créditos, você vai ter acesso a investimentos, vai ter acesso a um monte de coisas, né? O seu país vai ser visto como um país mais seguro, mais sólido. Então ele mantém essas reservas. E agora aqui eu vou deixar o gancho para o nosso próximo vídeo. Você já parou para pensar no seguinte? Se os dólares que entram fazem parte da reserva cambial chinesa, então como que a China paga o milho, a soja, o minério de ferro, tudo que ela compra do resto do mundo? Boa pergunta, né? Como é que ela faz?
Se esses dólares que entraram ela tem que guardar, porque isso é a reserva cambial do país, ela não pode abrir mão desse dinheiro, então como que ela faz para comprar a soja do Brasil? Boa pergunta, né? No próximo vídeo a gente vai responder isso. Tá? Vocês me perdoem, eu não vou fazer, porque senão vai ficar um vídeo de 500 horas. Tá? Por hoje, em termos de China, paramos por aqui. No próximo vídeo a gente continua. Tá bom? Até mais.